Bem-vindos ao Fórum da ODS 2030. Meu nome é Marcos da Mata, sou diretor executivo da EcoAdvisor e da Lisan Systems e apresentador do Fórum de Webinars e de Treinamentos da ODS 2030, que foca nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável rumo a 2030. Hoje nós vamos ter um webinar aqui com o Sérgio Ojihara, um parceiro aqui da feira. Ele vai falar então sobre os aspectos de intervenção e remediação de áreas contaminadas. As regras aqui do webinar serão as seguintes. Nós teremos 40 minutos de apresentação do webinar, depois nós vamos abrir 20 minutos de perguntas e respostas. Nós temos um canal do YouTube, atualmente nós já temos 950 views nesse YouTube, e convidamos a todos que se cadastrem também nesse canal para poder receber sempre as atualizações. Tivemos até hoje já 7 webinars falando sobre vários temas. No caso de hoje, nós tivemos já um webinar anterior a esse sobre investigação de áreas contaminadas. Outros temas que nós abordamos aqui foi a questão de inventário de emissões de poluentes, o RETEP, também a questão do GHS e rotulagem de produtos químicos e avaliação de risco ecológico. Bom, bem-vindo então a todos. Vou passar aqui a palavra para o Sérgio. Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio Ojihara, sou hidrogeólogo e advogado, especializado em gerenciamento de áreas contaminadas. Então, esse webinar, na verdade, é a segunda parte. Houve uma primeira parte em que a gente apresentou o gerenciamento de áreas contaminadas a partir da preliminar até a investigação detalhada. Então, hoje, o objetivo seria falar um pouco sobre avaliação de risco, plano de intervenção e remediação. O tempo é bastante curto, então vou tentar passar bem pragmaticamente pelos pontos, né? E, ao final, acho que a parte mais rica seriam as questões, né? Então, vou dar início aqui à apresentação, que na verdade é uma apresentação bem sucinta, né? E só como introdução, isso aqui é parte da apresentação anterior, onde a gente tem as definições, né, do que é a área contaminada. Então, aqui no Brasil, a gente adotou o critério do risco à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger, né, para ver uma congruência com a legislação ambiental vigente no país. Então, gerenciamento de áreas contaminadas, como todo mundo deve imaginar, é um conjunto de medidas que asseguram o conhecimento das características das áreas contaminadas, né, de forma que se consiga contextualizar a contaminação e principalmente definir seus limites, né, os limites físicos, tanto na vertical como na horizontal, de forma que a gente consiga ter uma tridimensionalidade da área contaminada, o que é fundamental para a remediação. Então, as referências básicas do gerenciamento contaminadas, muito fortemente focalizado nos trabalhos da CETESB, no Manual de Gerenciamento, no Procedimento de Gerenciamento das Contaminadas de 2007, que deve estar para ser revisado por uma nova direção de diretoria, e o Procedimento de Identificação de Passivos Ambientais. Em relação às referências legais, nós temos uma lei estadual, que estabelece gerenciamento de áreas contaminadas, que é a Lei 13577 de 2009, temos a Resolução CONAMA de 2009 e o Decreto Estadual 59263 de 2013, que regula a lei estadual. A BNT tem uma subcomissão de passivo ambiental, que já publicou várias normas, né? Existe a série 15.15.15, que já publicou a norma de avaliação preliminar, tem a 515.1, 515.2 e a 515.3, respectivamente preliminar, confirmatória e detalhada. E a 16.209, que versa sobre a avaliação de risco de saúde humana. Atualmente o grupo está discutindo uma norma bastante interessante, que é a norma de comunicação de risco, né? Essa comunicação de risco ela provavelmente vai se dar, né, a partir do momento da confirmação de existência de risco acima do aceitável à saúde humana.
talvez ano que vem essa norma vá para consulta pública. Eu não sei ao certo o cronograma, mas o grupo está trabalhando com afinco. Então, esse aqui é um resumo de como é o fluxograma de gerenciamento de áreas contaminadas. Então, eu risquei as etapas que já foram discutidas no webinar anterior. Então, hoje a gente vai focalizar na avaliação de risco sobre-humano, a concepção do plano de remediação, do plano de intervenção, a remediação e o monitoramento pós-remediação. O objetivo do webinar não é a teoria, muito menos conversar sobre detalhes do gerenciamento, até porque o manual de gerenciamento e o próprio procedimento da CETESB, ele é muito rico nisso. Então, nós decidimos fazer um webinar um pouco mais prático, pincelando alguns aspectos práticos que a gente, nesses anos aí, 20 anos, quase 30 anos de gerenciamento das contaminadas, que a gente observou e acho interessante compartilhar. Então, a avaliação de risco, qual o objetivo? É determinar se existe risco de saúde humana acima de um nível de risco tido como aceitável, que para carcinogênicos é 10 a menos 5, né? Então seria um caso adicional a cada 10 mil. Né? E a definição de metas de remediação baseadas em risco. Então, o que é uma avaliação de risco? O que compõe uma avaliação de risco? Existe uma definição de modelo conceitual, indicando quais são as substâncias químicas de interesse, ou seja, os contaminantes, como esse contaminante ele se conecta com o receptor, porque o receptor, na verdade, seria o ser humano, né? E essa via de exposição, portanto, o que é? Seria um contato através de vapores, através de contato dérmico, através de inalação, através de consumo de água contaminada, através de contato com uma água contaminada. Né? Então, basicamente, a gente tem 3 itens aí no modelo conceitual. Onde está a substância de interesse, que é o contaminante, como esse contaminante se conecta, que seria a via de exposição, ao receptor, que o receptor seria o ser humano. Então, atualmente, vige aqui no estado de São Paulo um procedimento que você, para a gente instrumentalizar um processo de gerenciamento de áreas contaminadas junto ao argumental, uma norma, utilizar uma planilha desenvolvida pela CETESB. Né? É uma planilha Excel que padronizou muita coisa da avaliação de risco, principalmente nas equações matemáticas, quais são os itens importantes, né, os fatores que definem o cenário ambiental. O que seria isso? Por exemplo, fatores relacionados à população, idade, peso, né? Fator de absorção e outros fatores relacionados às edificações, aos locais onde as pessoas ou a contaminação está, por exemplo, espessura de piso, densidade de fissuras no piso, algumas coisas relacionadas aos tipos de solo, velocidade, taxa de infiltração. Isso foi mais ou menos padronizado. Existe um default, que é um número genérico, que ele é sugerido na planilha, e aí o operador ele pode, em função das características específicas da área, obter esse dado no próprio site. Ou ele faz uma análise, ou ele faz uma pesquisa, faz algum tipo de medição para alterar esse default da planilha. Então, o processo de cálculo de risco ele foi muito facilitado com essa planilha da CETESB. Porque antes dessa fixação, dessa normatização da planilha, se utilizavam 2, 3, até 4 tipos diferentes de softwares para definição de risco, que causava resultados bastante divergentes. Né? Então, além de calcular o risco, a planilha também define as metas de remediação, que seria a concentração máxima aceitável, ou seja, se essa concentração, se esse valor, que seria o CMA, for a concentração da substância num dos meios, por exemplo, no solo, na água ou no ar, for superior a esse CMA, significa que existe risco acima do aceitável. Né?
E, em função disso é que se toma a decisão quanto à necessidade de ações de intervenção para a redução ou eliminação dos riscos, né? Em geral, acontece a redução do risco, porque a eliminação ela só é possível de duas formas. Ou você retira o receptor da área, ou você elimina a contaminação, né? Então, em geral, você faz o gerenciamento do problema e se faz a redução do nível da contaminação ou das concentrações nos meios afetados. Então, se o risco calculado é superior a 10 a menos 5 para carcinogênicos ou superior a 1 para não carcinogênicos, 1 seria o que a gente chama de quociente de risco para substâncias químicas não carcinogênicas. Então, a área é considerada como contaminada e há necessidade de remediação, ou medida de engenharia ou controle institucional com apresentação de plano de intervenção. Então, o plano de intervenção, o objetivo principal dele é o atingimento dessa meta, que seria a concentração máxima aceitável. Então, você teria que observar aquelas concentrações que estão nos meios afetados e, através de algum tipo de remediação ou isolamento ou controle institucional, você evitar que os receptores fiquem expostos ao risco. Então, aqui a resolução tá ruim, acho que não dá para enxergar, mas eu coloquei o link que os interessados podem acessar a planilha e olhar os detalhes. Então, isso aqui seria só para ilustrar como que é a saída da planilha da CETESB. Aqui é um exemplo de uma avaliação de risco, que é um pouco mais complexa, quando você tem receptores fora da área, que a gente eventualmente utiliza modelos matemáticos para se fazer o cálculo, né, o que a gente chama de ponto de conformidade, né? Quanto tempo, por exemplo, a partir de uma determinada fonte, né, a contaminação chega num curso d'água, ou num poço, ou numa casa situada adjacente da fonte ou da área contaminada, né? Às vezes, por esses modelos matemáticos, você conclui que a pluma ou a contaminação vai entrar em equilíbrio antes de atingir um ponto de conformidade, ou um ponto que a gente tem alguma preocupação em relação à sensibilidade do receptor. Por isso que em casos complexos é interessante se utilizar modelos matemáticos. A planilha em si, ela não tem essa saída, né? Porque ela usa uma solução analítica, né, bidimensional, né? Então ela não tem esse nível de detalhe. Então, partindo já para os aspectos práticos, né? Qual a importância da avaliação de risco? Isso a gente já comentei anteriormente, efetivamente calcular o risco que os receptores estão expostos, se o risco é aceitável ou não, né? Se ele é inaceitável, obviamente, alguma medida vai precisar ser tomada para evitar que os receptores continuem expostos ao risco. Quem, como e quando contratar? Bom, eu sugiro que seja contratada a mesma empresa ou a mesma pessoa que fez o detalhamento do problema. Porque é o profissional ou a empresa que detém o conhecimento e sabe, né, já entende como é o modelo conceitual dessa área, né? Como contratar? Acho que aqui o mais importante é a confiança técnica no profissional, né? Eu acho que é fundamental receber indicações de conhecidos ou outras empresas que tenham tido problema semelhante e já tenham trabalhado naquela empresa, né? E o que esperar como resultado? O resultado basicamente é um relatório técnico fundamentado, né, justificando o porquê se adotou determinados parâmetros, né? A gente espera que a empresa que faça a avaliação de risco colete, busque e faça ensaios ou análises para que aquela avaliação de risco ela seja específica à área que ele está estudando. Por quê? Se você utiliza os parâmetros default da planilha, você não está refletindo a realidade da sua área. E isso pode, em alguns casos,
né, fazer com que você assuma um risco, né, uma remediação acima do que você efetivamente deveria assumir, porque aquela condição, aquele cenário é um cenário genérico, né? Então, às vezes você pesquisando um pouco mais, você consegue ter um resultado muito mais preciso e exato do seu problema. Obviamente, às vezes também acontece o contrário. Se você acabar especificando muito, você né, pode, inclusive, achar um problema um pouco maior. Mas sempre é bom você saber exatamente com que você está lidando, independentemente de você ter um risco maior ou menor, é interessante que você detalhe bem o problema. É como você é um médico, né? Às vezes, se você não se preocupa com a assertividade dos exames, das imagens e toda a tecnologia existente, você pode não encontrar o principal problema do organismo. É a mesma coisa em áreas contaminadas, então por isso que é importante sempre ser o mais específico possível na investigação e na introdução de dados na avaliação de risco. E justamente isso é a diferença entre um estudo criterioso e não. Uma discussão corrente é qual a diferença entre risco aceitável e tolerável. Né? Pelo entendimento da planilha, até da própria legislação, as pessoas acham que seriam sinônimos, mas conceitualmente não são. Aceitável seria um risco que foi discutido amplamente na sociedade e as pessoas estão cientes do que significa. Né? O que, na verdade, não é fato. Né? As pessoas, os receptores que estão envolvidos, eles, de fato, eles toleram aquele risco, porque não existe uma outra forma de gerenciar o problema. Né? A sociedade como um todo, ela não tem nem noção do que significa o risco. Então, isso foi uma decisão que o Estado tomou de definir os limites de risco para conseguir gerir o problema. Então, a corrente, vamos dizer assim, jurídica mais aceita é que o risco é tolerável, não é aceitável. Né? Apesar de que na legislação e a própria CETESB entende que o termo é aceitável, mas há uma discussão acadêmica, inclusive, em relação a isso. A identificação aqui está um erro, né? Não é suspeita aqui de áreas contaminadas, porque a partir do momento que você define que as concentrações estão acima do CMA, da concentração máxima aceitável, a área passa a ser classificada como contaminada, né? Não como aqui tem um erro na apresentação. Se essa identificação deve ser comunicada ao órgão ambiental. Isso sempre, a partir da promulgação desses diplomas legais, tanto da lei como do decreto, a cada etapa do processo de gerenciamento se torna obrigatória a comunicação ao órgão. Né? De modo que o órgão faça a divulgação conforme a responsabilidade estatal deles. Né? Atualmente, o que a CETESB vem fazendo é publicar o cadastro de áreas contaminadas, atualizar o cadastro uma vez por ano, né? E tornar acessível, na medida do possível, o processo de licenciamento de cada área. E, por último, a possibilidade de indicar risco e, na realidade, o risco não ser concreto? Sim, como eu disse no início, como a planilha ela utiliza dados genéricos para se definir o cenário da área, né? O cenário de exposição, todos os parâmetros físicos e das edificações, etc. Há possibilidade, se o modelador não fazer as simulações necessárias com os dados, a possibilidade realmente de ele calcular um risco que não é concreto. Né? Se você, posteriormente, uma outra pessoa ou até algum técnico do ambiental for
fazer as simulações, ele pode entender que aquele risco não é concreto. Então, por isso que é sempre bom ser o mais específico possível. Bom, em relação ao plano de intervenção, o objetivo do plano é propor medidas para controle e eliminação de contaminantes, priorizando a redução de massa de contaminantes dos meios afetados. E o que é? É um documento exigido pelo órgão ambiental após a determinação de risco à saúde humana, ou os bens a proteger, ou em alguns casos até risco ecológico, acima do valor aceitável, e da consequente classificação da área como contaminada. Então, esses itens, né, o que o plano deve contemplar, são itens que estão na legislação, né? E esses itens são o controle e eliminação das fontes de contaminação, o que pressupõe que as fontes precisam ou ser eliminadas ou estarem gerenciadas, né? Não pode haver a fonte não pode estar ativa, ela não pode estar contribuindo para o aumento ou para que a contaminação não diminui com as ações de remediação. O uso atual e futuro do solo da área a ser reabilitada, que é um dos princípios da legislação, é que as áreas contaminadas, né, ela deve ser objeto de reabilitação. E esse uso futuro da área, ele deve incluir a vizinhança, né? E aí fica claro que no caso da contaminação extrapolar os limites da propriedade onde está a fonte, ou onde está uma da contaminação, né, ela é responsável, né, pelo gerenciamento da pluma nas áreas externas também. O plano deve citar os resultados da avaliação de saúde humana ou ecológica, onde os padrões legais foram ultrapassados, de forma que se tenha uma ideia dos riscos envolvidos, né? As medidas de intervenção consideradas técnicas e economicamente viáveis e as consequências de sua aplicação, ou seja, deve-se ter um prognóstico, né, de qual vai ser a eficiência desse sistema ao longo do tempo. O cronograma de implementação das medidas de intervenção propostas, né, incluindo assim, fase de concepção, fase de projeto, fase de startup, fase de implementação, fase de testes e operação plena. E o tempo que vai, sobre a operação plena, que vai ser necessário para se atingir a concentração máxima aceitável. O programa de monitoramento de eficiência e eficácia das medidas de remediação, ou seja, não tão somente a medição das concentrações nos meios afetados, mas alguns parâmetros medidos no sistema de remediação, como, por exemplo, vazões, tanto de ar como de água, concentrações de vapores, consumo de energia, em alguns casos, tempos diários ou acumulados de operação no sistema, gráficos que demonstrem qual a variação das concentrações nos meios afetados e ao longo das linhas, né, de exaustão ou de bombeamento, para que se tenha alguns parâmetros, né, que indiquem que o sistema está efetivamente removendo massa e está reduzindo as concentrações nos meios afetados. Os custos, né, das medidas de intervenção propostas. Bom, sobre a remediação, é um conjunto de técnicas aplicadas à remoção e redução de massa de contaminantes, técnicas de contenção e isolamento, com destinadas a prevenir a mitigação dos contaminantes. A gente também utiliza o termo em caso de perigo. Isso, genericamente, o caso clássico de perigo seria a existência de fase livre, por exemplo, né? Então, a gente deve propor um bombeamento. Em alguns casos, né, em que há vapores, talvez metano, se fazer ventilação forçada, interdição de áreas, né, principalmente em casos que
existe uma iminência de explosão ou algum tipo de acidente. O prazo de remediação, o prazo geral é de 3 anos. Né? Isso está na legislação, está nos procedimentos. Esse prazo é um prazo factível? Em alguns casos sim, mas a prática indica que em muitos casos não é possível se remediar em 3 anos. Aí é necessário uma negociação caso a caso com o órgão ambiental, mas com justificativas técnicas, né, indicando por que não é possível. Em alguns casos, além da remediação, é demandado também a adoção de medidas de controle institucionais, que basicamente são restrições de uso. Né? A restrição de uso clássico seria a restrição de uso de água subterrânea, quando você tem uma pluma. Né? Apesar de que a nossa tradição aqui no estado de São Paulo não é o uso direto da água subterrânea para consumo, principalmente do aquífero raso. Né? A maioria, eu diria que muito mais que a metade do uso da água subterrânea é por poços tubulares profundos, né? E a quase totalidade das plumas mapeadas pelos estudos de investigação se refere ao aquífero raso. Né? Então, a restrição de uso da água subterrânea ela é muito mais preventiva e cautelar do que qualquer outra. Né? Então, é uma medida bastante protetiva, vamos dizer assim. Se as metas de remediação são atingidas, né, é necessário um monitoramento para encerramento, que em geral dura 2 anos. Né? O que está na legislação são 3 campanhas consecutivas, semestrais consecutivas, né? De forma que você consiga pegar pelo menos um ciclo hidrológico. Para que é exigido esse monitoramento? Porque é muito comum que a concentração elas tenha um retorno, né, um aumento progressivo a partir do momento que os sistemas de remediação são desligados. Né? Isso acontece por quê? Em geral, acontece devido a uma deficiência tanto do projeto de remediação, da abrangência da ação do sistema de remediação, e também uma deficiência no mapeamento das plumas, né, das zonas afetadas pelas substâncias de interesse. Então, esse monitoramento é justamente para verificar se não há contaminação residual nos meios afetados que possam colocar novamente em risco, né, os receptores. Então, quais são os aspectos práticos da remediação e do plano de intervenção? O plano é obrigatório? Sim, pela legislação atual é obrigatório. Agora, o detalhe. A obrigação de aprovação do órgão ambiental, existe obrigação de aprovação do órgão somente em casos em que há mudança de uso. Então, se você tem uma indústria que gerou uma contaminação, essa contaminação foi investigada, foi verificado que há risco, que há necessidade de remediação, né? O Itamar foi isso. E os empreendedores, os donos da área, pretendem mudar o uso dessa área de industrial para residencial, esse plano de intervenção obrigatoriamente precisa ser aprovado pela CETESB, aqui no estado de São Paulo, né? Justamente como uma medida cautelar protetiva dos futuros receptores, que serão basicamente os moradores das residências, dos edifícios que serão construídos no local. Né? A minha opinião pessoal é que o plano de intervenção deveria ser aprovado pelo ambiental em todos os casos,
porque isso realmente daria uma segurança adicional, né, a todos os receptores. Apesar de que, no nosso contexto atual do país e até o nosso histórico né, a gente entende que é muito complicado o Estado aprovar todos os documentos que são ali protocolizados. É praticamente inviável. Creio que não haveria nem capacidade humana de se fazer isso, né? Então, foi uma opção do Estado de priorizar os casos mais graves, né? Agora, isso tem um reflexo claro no gerenciamento das contaminadas, né? Por exemplo, tanto a lei como o decreto, eles instituíram a obrigação de apresentação de seguro durante a bancária junto com a intervenção. Uma das causas dessa, tanto o seguro como a garantia não estarem operacionalizados e não haver nem a disponibilidade do produto para ser oferecido de forma consistente pelo mercado, é justamente a insegurança, né? Eu diria que seria muito mais provável, né, que o mercado segurador bancário oferecesse os produtos, o seguro ou a garantia, se os planos de intervenção fossem aprovados pelo órgão ambiental. Tenho bastante curiosidade para verificar como isso vai ser tratado na renovação ou na nova redação do procedimento das contaminadas da CETESB. Espero que isso seja revisado de uma forma que o mercado possa oferecer produtos aí que ajudem no gerenciamento. O plano de intervenção é projeto executivo? Pela legislação, não há em nenhum lugar da legislação a menção de projeto executivo. Minha opinião, claro, o objetivo é que o plano de intervenção deveria conter um projeto executivo de remediação. Isso agregaria muito na qualidade dos projetos, e eu acho que a eficácia dos projetos seria muito maior com essa obrigação. Eu acho que, inclusive, apesar de não ser uma obrigatoriedade da legislação, as empresas que contratam serviços de remediação devem exigir, né, das empresas de consultoria a apresentação de projeto executivo. Tanto antes da implementação, apresentar o projeto executivo com a devida RT do engenheiro responsável pelo projeto, assim como após a implementação do sistema de remediação da instalação do feito startup e quando já em operação plena, exigir que a empresa apresente o projeto executivo as built, né? Ou seja, como efetivamente construído, com todas as especificações, equipamentos, materiais, instrumentação, etc. Eu já mencionei algo sobre isso, né? Para os resultados de remediação em 3 anos é fatal. Pela experiência, nesses anos todos, eu diria que não é fatal. Eu diria que, em muitos casos, não é possível remediar em 3 anos. Agora, qual é o detalhe? É necessário que a parte interessada demonstre que é inexequível, inviável tecnicamente, devido ou à característica do contaminante, ou à extensão, a magnitude do volume de solo ou de água contaminados, que é inviável a remediação nesse prazo. Então, rapidamente, as principais técnicas de remediação que têm sido utilizadas aqui no Brasil: a extração multifásica, que é a extração por meio de vácuo de água e vapor, extração de vapor e injeção de ar, bombeamento e tratamento, oxidação química, por permanganato, por ozônio, por peróxido, etc., biorremediação,
por adição de ar ou de nutrientes, encapsulamento in situ e atenuação natural monitorada. Então, aqui um exemplo de uma extração de vapor, que é uma técnica bastante simples, né? Indução de vácuo na zona não saturada, né? E a indução de vácuo promove o fluxo dos vapores que estão no solo em forma residual, né? E o vácuo cria um fluxo de ar que traz junto os contaminantes. Esses contaminantes são posteriormente tratados por carvão, por oxidação, por processo térmico, e depois são lançados à atmosfera. E essa tecnologia é muito eficaz, por exemplo, para derivados de petróleo, né, e para substâncias organocloradas, solventes organoclorados. A extração multifásica, que também é baseada no vácuo. Então, aqui você pode um forte vácuo que possa, né, puxar tanto a água como os vapores, e em superfície as fases são separadas, né, e a fase gasosa passa por filtros antes de se liberar na atmosfera, e a fase aquosa, né, é feita a separação por um dispositivo de separador por densidade, e depois a água separada também passa por um sistema de filtragem, que pode ser um stripper ou carvão, e depois é lançada ou na estação de tratamento da empresa, ou, dependendo da qualidade, pode até ser lançada numa rede coletora, né? Esse sistema de extração multifásica, ele tem algumas variações, né? Ele pode ser utilizado junto com uma bombeamento, uma bomba de água subterrânea, né? E aí o nome muda ligeiramente, a gente costuma chamar essa variação de DPE, que seria Dual Phase, né, Extraction. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo, é a utilização de vácuo para auxiliar, para assistir, né, a remoção dos contaminantes. Aqui um exemplo de biorremediação, que você faz a injeção dos nutrientes, né, que estimulam, na verdade, os micro-organismos naturais do ambiente, que são os mais competitivos e os mais aptos a promover o consumo dessa massa de contaminantes existente no local. E quais são os aspectos práticos, né? Por que muitas remediações não cumprem o objetivo? A experiência demonstra que, principalmente por dois motivos. Primeiro, a investigação ela não é feita da maneira adequada, não necessariamente por falta de pontos de investigação, ou seja, por falta de número de sondagens deficientes ou número de postos deficientes, mas na maior parte das vezes por desconhecimento, né, básico de geologia ou de hidrogeologia. Então existem muitos erros conceituais na construção do modelo conceitual geológico e hidrogeológico. A gente tem exemplos clássicos de quando se monta perfil de geológicos ou hidrogeológicos. Muitas pessoas fazem como se fosse aquele joguinho de liga-ponto. Então, são construídas camadas com uma extensão muito além do que é razoável geologicamente, o que é muito difícil acontecer na prática. As camadas na natureza, elas têm 90% das situações elas têm um comportamento lenticular, e o que você mais vê, né, nos relatórios e nos trabalhos são camadas contínuas por dezenas até centenas de metros numa área. Isso na natureza é praticamente inexistente.
entre outras coisas, né, entre outros nuances geológicas e hidrogeológicas, passam desapercebidas por uma maior parte dos trabalhos. É óbvio que também existe a questão de preço, de número de sondagens deficientes, mas, no meu ver, uma maior deficiência do mercado é a falta de conhecimento básico de geologia e hidrogeologia. As pessoas, a maior parte dos técnicos, não entendem como o solo que está ali embaixo se formou, qual é a origem básica dele, se ele vem de uma origem sedimentar, de origem magmática, ou um depósito aluvionário, ou algum tipo de nuance que tem uma influência fundamental no comportamento dos contaminantes. Eu acho que existe um conceito muito equivocado no mercado, no sentido de que se deve se adensar muito a quantidade de investigações para reduzir incerteza. Eu acho que tudo bem, quanto existe um número, né, que a gente deve perseguir, né, de forma a reduzir a incerteza, mas não adianta você furar 100, 500, 1000 sondagens se você não tem um tratamento adequado daquela informação. Na verdade, você está, vamos dizer assim, perdendo o recurso com isso. E o que acontece? É basicamente falta de treinamento das pessoas que estão ali no campo, falta de conhecimento específico. Isso é uma coisa que o mercado vai ter que evoluir e só vai ser atingido com o tempo. Então, como evitar? Basicamente, contratando uma empresa que tenha um profissional experiente, supervisionando os trabalhos, que tenha um técnico competente no campo, principalmente no nível superior, se for um geólogo, um agrônomo, um engenheiro civil, melhor, que teoricamente teria um conhecimento geológico e hidrogeológico mais apurado. Uma outra discussão muito frequente é quem contrata. Uma empresa grande é garantia de cumprimento do objetivo? Aqui no Brasil a gente tem uma característica que é o corte sistemático de custos, né? Então a gente tem e o efeito perverso disso é que os melhores profissionais estão em empresas, ou os profissionais mais experientes estão em empresas pequenas e médias, né? Uma coisa até chega a ser um paradoxo, né? Mas existem muitas pessoas que defendem que as empresas grandes são mais capacitadas para executar os projetos de remediação. Pode até ser financeiramente, mas, como eu disse no início do slide, a maior parte dos problemas se refere à falta de experiência, de conhecimento, né, da área ou até do sistema de remediação. Então, é muito comum uma empresa grande ela ter um departamento comercial, quem elabora a proposta, quem vende o projeto, ser experiente, mas efetivamente quem está no dia a dia, praticamente é um recém-formado, que não tem tanta vivência, né? Isso em alguns casos compromete. Então, no meu ver, acho que isso é uma bobagem. Empresa grande não é garantia de cumprimento de objetivo de remediação. Volto a insistir. O contratante de uma remediação deve se voltar para a experiência do profissional e decidir. Aquele profissional tem experiência ali, sabe do que ele está falando. Né? Isso é o fundamental. O que deve ser exigido como documentação técnica? Basicamente, né, todas as RTs, né, e analisar o currículo da pessoa. Eu acho que o mercado é bem pequeno, essas referências técnicas estão aí, deve-se consultar a empresa vizinha ou colegas de outras empresas, que é uma referência da pessoa ou da empresa. Né? A gente sabe muito bem as pessoas que tiveram uma formação boa ou que têm vamos dizer assim,
um bom conceito de mercado junto à CETESB e junto às empresas que necessitam desse tipo de serviço. Bom, finalmente tem um monitoramento para encerramento, que é, simplificadamente, são amostragens dos meios ambientais em picos secos e chuvosos, 2 campanhas por ano. Aí se realiza isso, as análises químicas específicas, né? Se a interpretação de dados demonstra que a convergência dos resultados com os métodos de remediação estipulados, no caso, tende a ser considerado como um sucesso, né? E ao final desse período de 2 anos, né, de monitoramento de encerramento, a área é indicada para a reabilitação. E o documento final do processo de gerenciamento se chama termo de reabilitação, que é um termo que é solicitado pelo interessado, ou seja, pela empresa, após a demonstração de que as concentrações durante 2 anos continuam abaixo das metas, ou seja, das concentrações máximas aceitáveis para aquela área, é feito um pedido ao ambiental para que conceda a reabilitação da área. Isso é materializado por um documento que se chama termo de reabilitação. Bom, eu corri bastante na apresentação e acho que temos tempo para responder perguntas. E agradeço aí a audiência das pessoas aí, estou vendo aqui 14 pessoas que estão conectadas. Muito obrigado. Pessoal, Sérgio, obrigado pela apresentação, muito boa, muitas informações aí valiosas na hora de fazer um contrato para remediação, para investigação, como foi também outra palestra. E, bom, agora está aberto aqui as perguntas. Vocês podem escrever no chat, podem levantar a mão, podem escrever. Eu faço a leitura aqui e a gente vai seguindo. Enquanto isso, eu faço a primeira pergunta. Em relação à questão com a CETESB, na hora de fazer uma avaliação de risco, você colocou que em alguns momentos você faz uma customização daquela área, certo? Você vai verificar. Na questão de avaliação de risco, a questão química, toxicológica, eles aceitam também que se faça uma revisão de dados toxicológicos? Então, a planilha ela já vem com default, que são os parâmetros do banco de dados do IRIS, né? Agora, obviamente há algumas substâncias que não estão nesse banco de dados, não estão no banco de dados da planilha. E aí o interessado pode justificar, apresentar dados que ele conseguiu em alguma literatura, algum trabalho acadêmico, ou algum instituto de pesquisa que possa ser justificado. Agora, para substâncias que já estejam lá, é possível se argumentar, mas diria que a argumentação vai ter que ser muito mais consistente do que normalmente seria para uma substância que não está no banco de dados. Mas acho que é possível, sim. Aqui, assim, eu faço muitos trabalhos de revisão desses dados toxicológicos e existe aí no mundo muitos dados, muitas publicações e, assim, muitas vezes não há um consenso sobre qual que é o melhor dado, o mais acurado. E daí, acho que sempre fazer uma revisão também em cima desse valor aí pode trazer uma informação interessante, né? Eu concordo, acho que eu só acho que se essa revisão for num sentido mais permissivo, eu diria que vai ser bem mais difícil de conseguir a aprovação, né? Aí cabe a quem está alegando, né, a existência de um dado diferente do que consta da planilha,
se justificar tecnicamente muito bem. Eu acho que existe essa abertura, sim. Bom, legal. Pessoal, perguntas? Estou esperando aqui, a gente não recebeu ainda nenhuma. Aqui, ó, visto da Sarita Marques. Visto o aumento de reclamações com empresas de consultoria, qual é o melhor meio para qualificar e definir uma boa empresa para contratar? Olha, não existe uma metodologia mágica ainda, gostaria que tivesse, mas formais, né? Verificar no CREA se a empresa está habilitada, se os sócios ou profissionais principais estão habilitados no CREA, no CRQ ou no CRB, não sei, a empresa, depende da forma como foi constituída a empresa, né? Verificar a adequação dessa empresa, algumas restrições, né, impostas por exigências de acreditação, né? Por exemplo, em relação à amostragem, há uma acreditação do metro. Isso são a questão formal. Agora, mais importante do que isso, eu acho que é fazer a pesquisa boca a boca com antigos clientes dessa empresa, né? Então, ligar para a empresa que está no portfólio da consultoria, né, falar com o responsável de meio ambiente dessa empresa, falar, olha, esse fulano trabalha bem, esse fulano é confiável, esse fulano tem conhecimento técnico, etc. Né? Não é só questão de preço, é questão técnica mesmo. E uma outra forma muito boa de se verificar isso é consultando processos, né, os autos de licenciamento. Então, você descobre onde essa empresa fez algum trabalho, vai até a CETESB, dá uma olhada no trabalho que foi feito e tira a sua própria conclusão, né? Acho que não existe fórmula mágica. A gente tem que, infelizmente, principalmente em caso de remediação, em que os volumes de recursos são muito, muito elevados, eu acho que vale a pena fazer isso. Bom, pergunta do Virgílio aqui. Sobre avaliação de áreas, solos contaminados por agrotóxicos, já viu algum caso concreto que pudesse compartilhar? Nunca trabalhei em contaminação por agrotóxico, por aplicação em lavoura. Não sei se ele está perguntando, que a contaminação seria difusa. Então não ficou claro, mas imaginando que seja Já tivemos experiência de trabalho em casos em que, por exemplo, há uma substância química utilizada no processo industrial de produção de defensivo agrícola, por exemplo, que causa contaminação. Isso já tivemos experiência. Que, na verdade, aí se torna uma contaminação como as outras, né? Porque é uma contaminação, vamos dizer assim, mais pontual. Agora, no caso de contaminação por defensivo ou por agrotóxico por aplicação, né, ou por má aplicação, vamos dizer assim, que seria um caso de contaminação difusa, nós não tivemos trabalho, até porque acho que é necessário ainda uma legislação específica sobre isso, né? Porque a concepção da metodologia dos procedimentos de áreas contaminadas não são voltadas para esse enfoque. Até porque se a preocupação aumentar, né, muitas das áreas que hoje são agrícolas vão ser áreas contaminadas. Então, é necessária uma discussão um pouco maior sobre esse assunto. Na aplicação de agrotóxicos, seguindo lá as regras todas estabelecidas por IBAMA, tudo, em teoria, né, dentro da receita agronômica, ele vai levar em consideração todo o feito da substância no ambiente. Nós aqui da Ecodevar já fizemos um estudo recente de avaliação de risco ecológico da aplicação de vários tipos de agrotóxicos. Então, fazendo uma avaliação de risco no sentido de, se você utilizar, por exemplo, o paraquat, ou utilizar o metamidofos, ou utilizar tal, todos os tipos de defensivos,
como que ele vai agir no ambiente, ou seja, qual que é o fate dele, para onde que ele vai parar no compartimento ambiental, para onde que se ele vai ser qual que é o risco à saúde humana também, se ele vai ser na água de beber, no pós-uso, se vai estar no alimento, mas tudo isso a gente recebeu aqui para fazer esses projetos, não atendendo a uma legislação específica, sim empresas que estão tentando buscar além da conformidade, informações, e daí eles querem saber qual que era esse impacto, qual que é a diferença em vários produtos em termos de risco à saúde humana e ecológico. Então, já existiu isso, mas não no foco de áreas contaminadas. É, concordo. Bom, uma pergunta que a gente utilizou uma técnica nova aí de avaliação de risco do CETAC, é muito bacana, depois eu apresento também, César, muito legal. Em relação à pergunta do Ezio, as metas de remediação correspondem a risco aceitável? Ou pode haver risco abaixo de 10 a menos 5, de cancerígeno ou 1 toxicológico, sem atingimento da meta de remediação? Então, a meta de remediação é aquela concentração que significa exatamente uma concentração que causa um risco igual a 10 a menos 5, ou coeficiente de risco igual a 1. Então, por exemplo, uma substância qualquer, você definiu a concentração máxima aceitável como 1.000 microgramas por litro, por exemplo. Então, qualquer concentração no meio daquela área que fique acima do 1.000, está impondo um risco superior a 10 a menos 5. Essa é a lógica do sistema. O que eu quis dizer é o seguinte, que às vezes esse cálculo ele não é tão preciso, né? Porque às vezes a pessoa não alimenta a planilha com variáveis, com parâmetros específicos da área. Então aquela meta ela pode estar superestimada ou subestimada, né? Ela não reflete a realidade. Mas com aquelas informações, né, que ele imputou na planilha, né, ele faz o cálculo de uma meta de remediação, né, e qualquer concentração que ele tenha na área dele, que seja superior ao que ele definiu nesse estudo de avaliação de risco, né, vai ser, entre aspas, vai causar, né, um risco acima do aceitável. Então, por isso que é interessante sempre ser mais assertivo possível, para que aquele valor represente a realidade, né? E hoje, como que fica a análise de incerteza quando você faz uma avaliação de risco usando a planilha CETESB? Existe Então, dentro do procedimento, existe um capítulozinho que dizendo que o relatório técnico de avaliação de risco tem que ter um item avaliação de incertezas, né? Essa avaliação de incertezas nem sempre ela é numérica, né? Você deve, na verdade, discorrer, né, sobre informações, fatos ou parâmetros sensíveis que possam causar variação nos resultados, ou superestimando ou subestimando os valores, né? Isso é muito comum acontecer. Às vezes você tem informações que não são praticamente indisponíveis ou são de aquisição muito difícil na prática. Então você tem que ir lá comentar, olha, esse parâmetro ele foi considerado default por isso, por isso, por isso. E, sendo assim, considera-se que o risco calculado está superestimado. Então, isso faz parte do relatório de avaliação de risco. Estou tendo mais uma pergunta aqui, vamos aguardando. Na minha visão, assim, a análise de incerteza ela é um ponto fundamental em qualquer análise, porque
Eu não sei, eu geralmente não trabalho com área contaminada, trabalho mais com outros tipos de avaliação de risco à saúde humana. E daí, quando você escreve a análise de incerteza, você está estabelecendo lá qual que é o seu cenário, tudo que você está considerando, e às vezes até aplicando, por exemplo, o método de Monte Carlo, você consegue saber quais são as variáveis que mais impactam naquele resultado. Porque se você chegar em 10 a menos 5 e ter para cima e para baixo uma variação ali, às vezes é tudo uma questão de um parâmetro que você utilizou que elevou muito o risco. Por exemplo, peso corpóreo. Né? Todo mundo utiliza 60-15. Claro, é o default, tem que aplicar o default, mas se você tiver uma criança, 15 quilos, então é um ponto mais crítico a uma criança. Então, dependendo da substância, seria muito importante você ter essa informação também precisa, se você tem uma área mesmo, né? Ou a ingestão, né? A gente se alimenta de tantos quilos, ou bebe X litros por dia de água. Então, são várias incertezas que podem trazer, mas é importante utilizar um default para todo mundo falar a mesma língua, né? O mesmo idioma. Bom, não tenho mais nenhuma pergunta aqui, pessoal. Vocês estão sem dúvida nenhuma. Temos aqui ainda 11 participantes. Agora é a hora de perguntar, depois tem que acionar a consultoria. Bom, o Bruno aqui agradeceu aqui as respostas. Acho que esse tema foi mais tranquilo de perguntas e respostas do que a fase anterior que a gente fez, né, para fazer a pesquisa final, a avaliação de prevenção. Sexta-feira o pessoal tá mais tranquilo hoje. Ou senão, porque precisa primeiro começar a fazer uma investigação, para depois chegar na dúvida da remediação, né? Um bomzinho da pele. Bom, 11 horas e 6 minutos. A gente pode agradecer, então, aqui a participação de todos nesse evento, do Sérgio, que esse tempo aqui para apresentar. Muito obrigado a todos que É isso aí, Sérgio. o webinar, e obrigado a você, Marcos, pela oportunidade. Legal, pessoal. Então, bom, em breve teremos novos webinários, o próximo de RETEP. Entrem depois no nosso canal do YouTube, que é o ODS 2030. Lá vocês vão ter acesso aos vídeos. Já tem lá 7 webinários que nós fizemos, um sobre avaliação de risco ecológico, um sobre comunicação de risco, inclusive temos aí a próxima reunião da BNP semana que vem. Tivemos RETEP, várias etapas do RETEP, um que era uma parte mais política sobre como que é o programa, depois um mais prático, tivemos o terceiro do próximo webinar. GHS, tivemos aí falando sobre FISC, de emergência, classificação de perigo, um sobre transporte, e teremos aí para o ano que vem aí vários novos temas e também repetindo temas, que é o momento que todo mundo pode participar de uma discussão e a gente, sem sair da empresa, numa horinha fazer uma discussão sobre itens importantes para os objetivos de desenvolvimento sustentável rumo a 2030, que todo mundo consiga, que os países, que as empresas, que a gente engaje a sociedade nessa luta para conseguir uma eficiência maior, e acho que esse é o nosso objetivo, colaborar com isso.